Boa tarde a todos e todas novamente. Então, nossa terceira reunião extraordinária no dia 20/7/2020. Então, o ponto de pauta único é a apreciação da ata do dia 29 de junho de 2020. Foi encaminhada por e-mail para todos. Eu vou realizar aqui a apresentação e fazer a leitura, ok? Todos conseguem verificar aí a ata? Está aparecendo? Sim. Ok. Então, eu vou iniciar a leitura. Ata da reunião extraordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos 29 dias do mês de junho de 2020, às 14 horas e 11 minutos, em uma sala de videoconferência da plataforma Google Meet, reuniram-se em caráter extraordinário os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação, CGTIC, sob a presidência do Procurador Institucional, Dayton Fernando Padim, com a presença da representante da Pró-Reitoria de Administração, Jaqueline Fritz, da representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Daniela Calado, do representante da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Tiago Rafagnin, do representante da Pró-Reitoria de Graduação, Adman Chaves, do representante da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Luiz Gustavo, do representante da Pró-Reitoria de Graduação e Pesquisa, Cláudio Richard, da representante da Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Vanessa Kinoshita, do representante do Centro Multidisciplinar de Barra, Paulo Roberto de Moura Souza Filho, do representante do Centro das Ciências Biológicas da Saúde, Rafael Simões, do representante do Centro das Humanidades, Pablo Iglesias, do representante do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, Keila Gomes, do representante do Centro Multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães, Alexandro Mendes Zimmer, do representante do Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, Vera Regiane, da representante da Secretaria Acadêmica Leila dos Anjos, da representante da Secretaria Administrativa do Campus Reitora de Gar Santos, Adriana Migliorini, e da representante da Superintendência de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Regional, Eric Rojas, para tratarem do ponto de pauta único, apreciação da minuta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, PDTIC. Havendo quórum, o senhor presidente, Dayton Fernando Padim, cumprimentou e agradeceu a presença dos membros do comitê e deu início ao ponto de pauta. Para falar das alterações realizadas no PDTIC desde a reunião do dia 8/6/2020, passou a palavra a senhora Vanessa Godoy Kinoshita, que apresentou a estratégia de priorização do PDTIC com as ações elencadas para cada ano, 2020, 2021 e 2022, realizada pela comissão responsável pela priorização das ações. Explicou ainda que qualquer ação que não tenha sido priorizada até o momento poderá ou ser a qualquer momento por meio de uma revisão do documento. A senhora Vanessa atentou para o fato de que, mesmo após as priorizações, as ações elencadas somam cerca de 7 milhões de reais e que, por este motivo, os quantitativos solicitados no plano deverão ser revistos durante os estudos técnicos preliminares para as aquisições. O senhor presidente, então, passou a palavra à senhora Adriana Migliorini, que, considerando questões orçamentárias e a capacidade da universidade de executar o PDTIC, apontou as necessidades de maior discussão junto aos centros, aqui eu acho que tem que fazer uma correção, Beatriz, junto aos centros, no que se refere à forma como o PDTIC será executado, uma vez que o valor total ficou muito acima da capacidade de execução da universidade.
Em seguida, o senhor presidente abriu inscrições para que os membros apresentassem suas contribuições. O senhor Rafael da Conceição Simões pediu a palavra, então sugeriu a inclusão como prioridade da expansão da internet da universidade para a gestão acadêmica no Hospital Eurico Dutra. O senhor Cláudio Reichert do Nascimento pediu a palavra, apresentando sua dúvida quanto à ação referente ao data center, listada para o ano de 2022, pois na reunião anterior foi falado sobre sua grande importância para a universidade. A senhora Vanessa respondeu explicando que seria necessário contratar uma empresa terceirizada para fazer o projeto executivo. Comentou ainda sobre a possibilidade de adequação do projeto utilizado pela Universidade Federal de Lavras, UFLA, que incluiu todos os equipamentos necessários. A senhora Adma Cátima Lacerda Chaves pediu a palavra para falar sobre a questão das demandas voltadas ao novo normal, devido à pandemia do Covid-19, que não foram contempladas no PDTIC. Comentou ainda sobre a necessidade de capacitação para a utilização das plataformas de ambientes virtuais. A senhora Vanessa explicou que o PDTIC reflete as demandas realizadas até o período de fevereiro de 2020 e que, por esse motivo, novas demandas decorrentes da pandemia não foram incluídas. Em relação à capacitação para os ambientes virtuais, a princípio, esse serviço segue sendo oferecido pela Protic sem necessidade de incluir uma ação separada, podendo ser incluído posteriormente, caso haja necessidade. A senhora Adma falou da necessidade de incluir essas novas demandas para o plano. Em relação às ações para melhorar a infraestrutura das aulas, a senhora Adma indagou se para essas aquisições foi considerado o disposto nos projetos pedagógicos dos cursos, PPCs. A senhora Vanessa informou que as demandas foram enviadas pelos representantes dos setores e dos centros. A senhora Adriana complementou explicando que a solicitação para o levantamento das necessidades foi encaminhada no início do ano e também apontada a questão para a discussão de como os PPCs poderiam ser incorporados ou se os centros os levaram em consideração ao definir as demandas. A senhora Adma pediu a palavra e ressalta a importância de que as demandas estejam alinhadas aos PPCs. A senhora Adriana, entendendo como pertinente à preocupação da senhora Adma, informou que, em relação ao acervo da Biblioteca das Sacres, foi realizada uma checagem considerando todos os PPCs e solicitou que os diretores e seus representantes se posicionem sobre essa checagem em seus centros. A senhora Vera Regiane pediu a palavra e informou que as demandas encaminhadas pelo Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória foram feitas tomando como base os PPCs. Ainda apresentou preocupação referente à aquisição de softwares dos quais os cursos dependem, e também a falta de equipamentos básicos para salas de aulas, como projetores. A senhora Vanessa explicou que a comissão do PDTIC discutiu sobre qual seria a estratégia de aquisição de softwares e indicou que isso poderia ser feito futuramente com base nos que já estão nos PPCs. Comentou ainda que a forma de licenciamento tem mudado para o formato de pagamento mensal, o que influencia no tipo de recurso da universidade. Considerando os aspectos dessa discussão, a senhora Vanessa explicou que a comissão optou por tratar esse assunto em uma reunião exclusivamente para a priorização dos softwares, de forma que o PDTIC seja aprovado antes disso. O senhor Pablo Iglesias pediu a palavra e fez a observação de que para o curso de História e para o Centro de Memória, as demandas estão de acordo com o PPC. A senhora Keila Ferreira Gomes pediu a palavra para informar que os equipamentos e softwares solicitados pelo Campo Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa estão alinhados com os PPCs dos dois cursos. A senhora Adma pediu a palavra e disse que possui o levantamento de todos os PPCs da UFOB e que pode disponibilizar aos membros do CGTIC. O senhor presidente indicou que esse compartilhamento é importante, deve ser feito, visando futuras discussões sobre o PDTIC e, em seguida, abriu espaço para que os membros se manifestem. Acho que pode ser manifestar, sim, né? Em vez de manifesta. A senhora Adriana pediu a palavra e apontou a necessidade de aprimorar a discussão acerca não somente das aquisições dos equipamentos, mas também dos espaços físicos onde eles serão alocados, assunto que não foi discutido integralmente nos PPCs. O senhor presidente completou que os PPCs foram aprovados sem que houvesse análise de questões referentes à infraestrutura e aos equipamentos. Passou a palavra para a senhora Adma, que afirmou que esse ponto foi incluído e aprovado no Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI.
A senhora Adriana solicitou a confirmação de que tenham sido aprovadas no PDI as questões referentes aos equipamentos, mas não aos espaços físicos. A senhora Adma se disponibilizou a buscar essa informação no PDI. Enquanto isso, senhor presidente, levanta a questão para os diretores se a alocação dos equipamentos nos espaços físicos foi considerada para levantamento de necessidades. A senhora Keila informou que os equipamentos foram solicitados de forma superior às demandas dos laboratórios já existentes no campo multidisciplinar Bom Jesus da Lapa. O senhor Pablo se manifestou explicando que os equipamentos solicitados para o núcleo de memória já têm espaço disponível. O senhor Paulo Roberto de Moura Souza explicou que o campus multidisciplinar de Barra fez essa consideração e que a maioria dos equipamentos foram solicitados para suprir a demanda já existente nos espaços físicos do campus. A senhora Vera informou que as solicitações do campus multidisciplinar de Santa Maria da Vitória levam em conta a ampliação realizada no campus. O senhor Rafael explicou que para as solicitações do Centro de Ciências Biológicas da Saúde, a maior parte das demandas já possui localização definida e complementou ainda que nem todos os equipamentos são para uso interno da universidade. A senhora Adriana explicou que a comissão do PDT conversou sobre os encaminhamentos de um documento para que cada centro informe os locais respectivos de cada equipamento solicitado. Além disso, também apontou para a necessidade de discussão sobre a renovação dos equipamentos. Em seguida, o senhor presidente comentou sobre as próximas reuniões extraordinárias do CGTIC para tratar do plano de transformação digital e do plano de dados abertos. Dessa forma, o senhor presidente propôs que outras colocações relacionadas ao PDT, como a priorização dos softwares, demandas de equipamentos dos locais, seriam tratadas na próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 10 de agosto. Não houve manifestações em contrário. O senhor presidente passou a palavra para a senhora Adma, que falou da orientação sobre os espaços físicos no PDI, que tratou o assunto de forma mais ampla. O senhor presidente apontou que, com base no que foi discutido, uma vez que os equipamentos sejam adquiridos, a alocação deles já é possível e falou da importância do levantamento realizado pelos membros e do compartilhamento dos PPCs. A senhora Adriana pediu a palavra e explicou que os softwares não foram priorizados pela comissão para o ano de 2020. A senhora Vanessa complementou, sugerindo uma discussão mais aprofundada no ano de 2021, juntamente com as ações voltadas para a infraestrutura das salas de aula. Acrescentou que, em relação às ações voltadas para o ensino remoto, que estavam pendentes, estas são contempladas por outras ações já presentes no PDTIC. O senhor presidente perguntou se seria definida uma única plataforma para aprendizagem virtual ou se seriam utilizadas mais ferramentas. A senhora Vanessa respondeu que, de acordo com o que tem sido discutido com a comissão do Conselho Universitário, CONSUNE, seriam utilizados o SIGA, o Moodle, e o Google Classroom e o WebConf da RNP, e que os treinamentos seriam realizados nessas quatro ferramentas, de forma que a Protic seria responsável pelos treinamentos técnicos para a utilização das mesmas. O senhor presidente ressaltou a questão da quantidade suficiente de pessoal para realizar o treinamento para os docentes. A senhora Keila pediu a palavra, perguntou sobre a possibilidade de utilizar uma biblioteca digital e sobre como poderia funcionar. O senhor Tiago Ribeiro Rafagnin pediu a palavra e comentou sobre a Minha Biblioteca, uma ferramenta que utilizou na Faculdade São Francisco de Barreiras, FASB, e sobre a existência de outras bibliotecas virtuais. A senhora Adma complementou dizendo que algumas plataformas podem liberar os acervos digitais pela própria biblioteca da universidade durante o período da pandemia, e que isso tem sido adotado por diversas instituições. Porém, por falta de recursos, a UFOB não chegou a abordar a possibilidade de utilizar uma biblioteca digital. O senhor Rafael sugeriu a realização de um levantamento do acervo disponível da plataforma Periódicos da CAPES. O senhor Tiago acrescentou à sua fala anterior que a biblioteca digital era capaz de suprir toda a demanda de periódicos dos avaliadores do INEP. O senhor presidente sugeriu, então, uma discussão com a presença das bibliotecárias sobre a aquisição de livros e periódicos digitais e sobre como isso pode impactar na avaliação dos cursos. O senhor presidente abriu a palavra que os membros apresentassem suas contribuições ou tirem suas dúvidas, tirassem as suas dúvidas, talvez. A senhora Vanessa pediu a confirmação sobre a inclusão, aí tá, aí tem que fazer essa correção também, do item para instalação de link de internet para o Hospital Eurico Dutra, caso o documento seja aprovado. O senhor presidente confirmou essa alteração a ser feita. A senhora Adriana explicou que, devido ao orçamento disponível da UFOB, não
conseguir abarcar todas as necessidades apontadas no PDTIC. Será necessário rediscutir conjuntamente com a PROAD e a Proplan um novo planejamento para a execução do plano com base no capital disponível para os itens de tecnologia da informação e comunicação, TIC. O senhor Luiz Gustavo Henriques Amaral, né, complementou em relação ao orçamento que o Ministério da Educação, MEC, ainda não disponibilizou a distribuição dos recursos para o ano de 2021. Além disso, apresenta receio de que o orçamento seja ainda mais reduzido devido à crise fiscal e econômica do Estado. O senhor presidente relembrou que as prioridades apontadas no plano podem ser editadas e reorganizadas mesmo após a aprovação do documento, caso seja necessário. Em relação aos estudos a serem realizados para o PDTIC, a senhora Vanessa sugeriu a criação de uma nova comissão. Depois de discutir as possibilidades, o senhor presidente propôs a criação de uma comissão permanente e abriu espaço para os membros se disponibilizem. A senhora Adriana se ofereceu para continuar na comissão. O senhor presidente apontou para a importância da representação de cada setor da universidade, considerando ao menos mais uma pró-reitoria, direção, superintendência e secretarias. As senhoras Vera, Keila e Leila também se disponibilizaram para a composição da comissão. A senhora Adriana apontou para a importância de adiantar a aprovação do PDTIC. Em seguida, a senhora Vanessa complementou afirmando que ele é necessário para todas as aquisições de TIC ainda para o ano de 2020. O senhor presidente, então, sugere que o documento seja aprovado e que o levantamento das demandas para aquisição de equipamentos e a priorização dos softwares sejam discutidas nas próximas reuniões do CGTIC, com a participação dos representantes de todos os centros. Falou ainda da possibilidade de criação de comissões diferentes, uma para a priorização das compras e a outra para apresentar uma proposta de priorização dos softwares. A senhora Vanessa pediu a palavra e propôs que apenas uma comissão seja criada para a realização dessas atividades. A senhora Adriana sugeriu, então, que pelo menos um representante de cada campus ou centro participe da comissão. O senhor presidente concordou com a proposta. Em seguida, os senhores Paulo, Rafael e Pablo se ofereceram para participar. O senhor Alexandre confirmará a participação do senhor Bruno. A comissão será composta, então, pelos membros Adriana, representante das superintendências, Vanessa, representante das pró-reitorias, Vera, representante do campus multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, tem que fazer uma correção aqui, Keila, representante do campus multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, Paulo, representante do campus multidisciplinar de Barra, Leila, representante das secretarias, Bruno, representante do campus multidisciplinar de Luiz Eduardo Magalhães e Rafael, representante do campus de Barreiras. O senhor presidente perguntou se os membros presentes gostariam de apresentar mais alguma colocação para o ponto de pauta. Como não houve manifestações, submeteu a minuta do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2020-2022 ao regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. A senhora Vanessa pediu a palavra para agradecer aos membros do CGTIC pela aprovação e para registrar os agradecimentos especiais à equipe da PROTIC e aos técnicos dos campi que colaboraram com o PDTIC. O senhor presidente agradeceu a todos os participantes, contribuíram com o documento e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Beatriz dos Santos Seido, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme, segue assinada por mim e todos os presentes. Barreiras, 29 de junho de 2020. Eu fui fazendo algumas paradas e contribuições aqui na hora da fala, pessoal. Acho que a Beatriz já foi anotando. Mais alguém tem algumas contribuições? Eu mesma. Quando eu falo do Bruno, ele não é mencionado antes disso na ata, então eu resolvi acrescentar o nome completo dele. Ok. Tem uma correção para fazer também. Eu não estava na comissão. O Rafael entrou, mas eu não entrei, não. É verdade. Eu tenho que removê-la. Mais alguma proposição de alteração, pessoal?
Bom, então, essas pequenas alterações vão ser realizadas, né, pela Beatriz. Então, eu coloco em regime de votação a ata, lida agora por mim. Então, em regime de deliberação, quem é a favor da ata que foi lida referente à reunião extraordinária realizada no dia 29 de junho de 2020, permaneça como está. Votos contra e abstenções, por favor, pronunciar no chat. Não tendo manifestações, então a ata foi aprovada por unanimidade. Então, a nossa pauta era essa, para essa reunião das 17 horas. Agradeço a todos e todas, né, por ter participado se não de todas, mas da maioria das reuniões do CGTIC hoje, que foram 3. Espero que a gente não precise de novas reuniões extraordinárias ainda no mês 7. Acredito que esse era o último trabalho, vamos dizer assim, para esse mês ainda, ficando só a reunião ordinária, então, para o dia 10 de agosto. Então, assim que tiver realizado todas as alterações e também dessa reunião, Beatriz já vai encaminhar também pelo CIPAC essa ata, aprovando a ata do PDTIC, então, que a gente acabou de votar. Ok? Então, era isso. Alguma colocação? Então, ok, então. Boa tarde a todos e todas e obrigado novamente. Boa tarde. Tchau, tchau.